a sua Bíblia, né, ou o seu celular, procure aí rapidamente no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Nós temos o apoio aí também dos monitores, você pode acompanhar. Mateus capítulo 22, versículos 36 e 37. Quem encontrou? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz a respeito da pergunta de um mestre da lei, que disse para Jesus: Mestre, qual é o maior ou o mais importante mandamento da lei? Respondeu Jesus no versículo 37: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, ou de toda a sua mente. Amém e amém. Eu gostaria de contar pequeno testemunho que aconteceu há um bocado de anos atrás. Eu não vou dizer exatamente quantos, né, porque fala a respeito da minha pessoa, para vocês não descobrirem a minha idade. Eu prefiro não dizer qual é o tempo. Mas eu estava pisando terra brasileira por uma das minhas primeiras vezes. Eu tive algumas poucas experiências iniciais no Brasil. A minha primeira experiência, eu sou uruguaio, né, para quem não sabe, torcedor do Peñarol, 5 vezes campeão da América, 3 vezes campeão do mundo, glória a Deus por isso. Agora faz tempo, viu? Mas eu sou uruguaio e eu cresci na capital do Uruguai, em Montevideo. E a minha primeira experiência para o Brasil, eu fui visitar uma tia. Com 2 dias eu caí de uma beliche, bati a cabeça no chão e eu levei fiz uma cirurgia que levei 36 pontos. Então minha primeira experiência no Brasil foi um pouquinho marcante, né? Até hoje eu tenho marcas dela. Porém, anos mais tarde, exatamente com 13 anos de idade, eu fui convidado, sendo incrédulo, né, ateu, incrédulo, longe, distante do Senhor. Aos 13 anos de idade, eu fui convidado a um acampamento, a um retiro da nossa igreja, nossa denominação, lá no Uruguai, que fica numa cidade chamada Artigas. Artigas é fronteira com o Brasil. E eu morava em Artigas, e a nossa igreja, por coincidência, eu fui fazer esse retiro numa escola no Brasil. Então eu aceitei o convite e fui. Nunca tinha pisado uma igreja, nunca tinha estado. E chegando no Brasil, nessa escola, eu comecei a perceber alguns comportamentos que tem no meio de crente, que é orar, é louvar a Deus, é pular de alegria, essa euforia de estar na presença de Deus. Mas eu percebi também que, com o passar do tempo no culto, quando o pastor pregava e ministrava a palavra do Senhor, eu lembro até hoje, o tema era seguindo as pisadas do mestre, era como nos tornarmos discípulos de Jesus. E falando sobre isso, eu via que sempre no final do culto os jovens iam todos lá para frente, e eu via neles, nos olhos deles, um desejo, uma busca, algo havia dentro deles que demonstrava que eles estavam ali em busca de algo que eles não alcançavam em lugar nenhum. E eu via que muitos deles passavam ali minutos e muitos minutos de joelhos dobrados, buscando a Deus, e muitos deles chegavam a chorar na presença de Deus, e eu não entendia nada do que era aquilo, eu não sabia nada, eu somente olhava e dizia: olha, que interessante, né? Se ajoelham, oram, choram. Só que foi passando os dias, passou o primeiro dia, o segundo dia, e aquilo foi gerando em mim também um desejo. O desejo, eu com 13 anos de idade, ainda adolescente, na euforia da vida, eu vi aquilo e eu comecei a pensar: por que eu não posso experimentar disso também? Se eles estão sentindo algo especial e algo diferente, eu também quero. E aquilo tornou-se em mim um desejo, e eu comecei a desejar profundamente aquilo que aqueles jovens, os meus colegas, estavam ali experimentando. Eu disse: eu também quero viver essa experiência. Eu quero passar exatamente pelo que eles estão passando. E foi assim que eu comecei. Então, quando eles iam orar, eu ia junto, eu dobrava meus joelhos, ia fechar os olhos e abria de vez em quando assim, para ver se alguma coisa especial acontecia ou aparecia. Nada. Mas em algum momento eu comecei a dizer: Senhor, se o Senhor está aqui, se isso que eles estão sentindo é verdadeiro, então eu também quero sentir. Se o que está acontecendo dentro deles é real, eu também quero participar disso. E foi ali numa noite, na terceira ou na última noite do retiro, não lembro exatamente,
mas eu de joelhos dobrados, eu senti algo tão poderoso, algo que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida, algo que eu não tinha tido experiência alguma. Eu senti um calor tão grande dentro de mim, um conforto tão grande. Eu senti de repente, os meus olhos se encheram de lágrimas e de repente pensamentos vieram à minha mente e eu entendi que a partir daquele momento o Espírito Santo de Deus estava tocando o meu coração, estava me levando para uma experiência profunda que eu ainda não tinha tido. E a partir dali eu entreguei o meu coração ao Senhor. 9 meses depois fui batizado, me batizei e continuei a minha jornada, a minha caminhada. E hoje estou aqui para compartilhar com vocês a respeito de como é bom e de como é maravilhoso nos mergulharmos num relacionamento profundo, intenso, dia a dia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Um determinado mestre da lei, Jesus estava sendo bombardeado com perguntas. Como de fato nós sempre encontramos Jesus no meio da multidão, sempre aparecia um engraçadinho da turma que queria dizer uma pergunta ao Senhor para ver se podia colocar Jesus em maus lençóis diante do público, né? E alguém chegou e disse para ele: Senhor, já que o Senhor é tão sabido de tudo, o Senhor responde de tudo, me diga uma coisa, qual é o mandamento mais importante da lei? Se nós fôssemos resumir toda a lei, entenda, para eles lei eram todos os escritos de Moisés, 5 livros. A lei era sintetizada também nos 10 mandamentos. Havia várias coisas que eles poderiam estar se referindo quando diziam a lei, principalmente os escritos de Moisés e os 10 mandamentos. Mas alguém chega e pergunta: como é que nós vamos entender o mais importante da lei? Como nós vamos resumir todos aqueles 5 livros? Era tanto rolo que eles tinham para ler a lei. E eles dizem: Senhor, como é que nós vamos entender o que é o mais importante? Vamos sintetizar toda a lei? Nos diga o que é mais importante dessa lei. E Jesus vai dizer aquilo que nós acabamos de ler, que foi lido no início, que vocês já sabem. Ele disse: vocês vão amar o Senhor, o seu Deus, aquilo que está em Deuteronômio, no Shema de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus não é. Amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E essa é a resposta de Jesus. E ainda ele vai acrescentar depois: o segundo é semelhante. Eles não perguntaram, mas ele disse: o segundo é semelhante, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor Jesus vai dizer disso: nisto consiste, ou nisto se resume toda a lei e os profetas. Jesus está pegando todos os rolos do Antigo Testamento e está dizendo para eles: é simples. Para vocês entenderem a lei e os profetas, vocês têm que amar primeiramente a Deus e depois amar o seu próximo. Mas o que nos importa é a primeira resposta do Senhor. Amarás ao Senhor, ou amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E eu estava com esse texto rodando na minha mente porque eu estava sentindo uma ideia que estava chegando no meu coração. E quem aqui gosta de matemática? Quem não gosta, diga misericórdia. Ah, pois hoje. E esse texto eu tentei traduzi-lo numa equação matemática. Eu peguei esse texto e tentei colocá-lo numa série, numa soma de frações. Quem sabe aqui o que é fração? Uma fração. Frações. Quem sabe aqui somar frações? Olhe. Mas quem soma correto? Então eu peguei esse texto que é palavras e eu tentei traduzi-lo numa equação matemática. Temos a imagem por aí, aquela imagem que eu compartilhei hoje, que eu pedi para colocar. Vamos ver se chega aí. Isso aí é uma soma de frações. Claro, eu coloquei de alguma forma mais, com emojis, né, mais gráfica, para que ficasse mais acorde, né? Mas eu tentei sintetizar o nosso versículo numa equação matemática. A parte de baixo, né? Quem sabe como chama a parte de baixo? No denominador. E a parte de cima da equação, como chama? Numerador. Muito bem, temos alguém bom de matemática aqui, viu? Numerador e denominador, certo? Indicador, numerador e denominador. Amém? Já dei uma dica para o Enem, né? Para a prova de matemática, etc. Já vai pegando a ideia. Mas eu tentei sintetizar nosso versículo da seguinte forma:
Vamos lá, vamos voltar lá. O numerador é justamente aquilo que o Senhor fala. E o denominador resume a quantidade ou a porcentagem do que Jesus diz que nós devemos entregar para Ele. Como você pode ver, o Senhor fala do coração, diz quanto que é do coração que Ele deseja? De todo o teu coração. Então eu coloquei lá 100%. Depois diz de toda a tua alma. Só que eu não encontrei nenhum emoji que significasse alma, né? Se eu colocasse seria meio sombrio, né? Mas alma, às vezes, ele se reflete algo de vida, né? De vivência, de vida. E o livro de Marcos vai dizer, aliás, até mesmo no livro de Deuteronômio, associa um pouco a alma com força também. Então eu coloquei ali um emoji de um soco, né? E quanto é que o Senhor deseja da nossa alma, da nossa vida? 100% também. E depois vai dizer que o Senhor deseja o nosso entendimento, a nossa mente. Eu coloquei ali um cérebro, né? Alguém pode querer dizer, Senhor, coloque aqui na minha mente esse cérebro aí que está faltando. E quanto que o Senhor deseja da nossa mente? 100%. Então nós temos aqui 3 frações somadas. E quem sabe somar frações? Vocês disseram que sabiam somar. Quando nós vamos somar frações que têm um denominador comum, o que é que nós fazemos? Nós tiramos o denominador comum, ou comum denominador, eu não sei como se reflete literalmente em português. Mas eu gostaria de falar desse denominador comum, desse comum denominador, daquilo que o Senhor pede de nós. O Senhor pede o nosso coração, quanto? Todo o nosso coração. A nossa alma, Ele pede toda a nossa alma. E nosso entendimento, Ele pede todo o nosso entendimento. Então nós temos um comum denominador nesse versículo, que é que o Senhor pede de nós tudo. O que o Senhor quer de nós? Absolutamente, completamente, inteiramente tudo. Deus não quer nada pela metade. Deus não quer nada fracionado. Ele não quer 50%. Ele não quer 75% do seu coração e outro 25% para o crush. Ele quer 100% da nossa alma, 100% da nossa vida, 100% do nosso entendimento voltados para Ele. Então nós temos aqui um comum denominador. O coração, nós poderíamos sintetizar ou dizer que o coração, ele se refere às afeições, aos nossos sentimentos. É uma tarefa muito árdua tentar distribuir tudo aquilo que o Senhor fala nesse versículo, porque coração, alma e mente muitas vezes se misturam os conceitos. E às vezes o próprio coração é referido em alguns momentos como alma. Às vezes alma e coração são tratados no mesmo lugar, simbolizando, significando a mesma coisa. Mas eu tentei colocar em cada um deles algo que ficasse claro para nós o que o Senhor está pedindo. Coração, afeições, sentimentos, tudo aquilo que nós guardamos, sabe? Aquela área emotiva do nosso ser. Nós conseguimos sentir amor, sentir alegria, tristeza, onde estão todas reunidas as nossas emoções. O Senhor pede de nós, de cada um de nós, completamente o nosso coração. A alma, como eu disse, é muitas vezes associado à vida. Ter alma é ter vida. O Senhor mesmo, né, quando Ele assoprou nas narinas de Adão, Adão se tornou uma alma vivente, né? Então a alma, ela simboliza muitas vezes vida. E o que é vida? A vida é ações, é movimento, é comportamento. Vida é para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo, o que nós planejamos, o que nós desejamos. Isso é a nossa vida. O Senhor deseja toda a nossa alma, a essência completa do nosso ser. O Senhor deseja nossos sentimentos, nossas emoções, mas Ele também deseja governar e reinar no nosso dia a dia, naquilo que nós fazemos, nas nossas ações diárias. Mas Ele também pede de cada um de nós todo o nosso entendimento, toda a nossa razão, todo o nosso intelecto. E isso que mente, o entendimento, representa a nossa razão. Razão, né? Razão não, razão é para cachorro. Me desculpe, as falas às vezes saem um portunhol misturado no meio, mas o Espírito Santo, ele lhe diz o que eu estou tentando falar. Razão, intelecto,
pensamento, essa área onde está nosso comportamento racional. O Senhor deseja também de nós o nosso intelecto. Ele deseja de nós o nosso entendimento. Porque Ele não quer apenas nossas emoções. Nós conseguimos demonstrar emoções, sim ou não? Você pode se apaixonar por alguém. Quem já se apaixonou aqui? O pastor está aqui, mas ele não vai dizer nada não, viu? Não se preocupe não. É ali, né? Nos amamos e conseguimos sentir esse desejo ardente pela outra pessoa, de estar perto, de estar próximo, de ver na igreja, Jesus me segura. É amor, né? É a paixão, né? Nós sentimos, o coração. E nós conseguimos demonstrar isso também para a pessoa, né? Quando você vê, às vezes, as pernas tremem assim, vai falar, e quando vai falar a voz fina, fica bem fininha, né? De tão nervoso, né? De tão tímido. Isso é a alma querendo sair e demonstrar, né? Mas nós não devemos amar apenas com o coração, com a nossa alma, com a nossa vida. Nós devemos amar também no entendimento, né? Com a razão. Porque amar sem entendimento, sem a razão, você vai pagar mico. Então, tem que ser condizente também com a mente. Isso estou falando na área humana, mas agora nós voltamos isso para Deus. Deus deseja também de cada um de nós o nosso entendimento, a nossa mente. Isso tudo para dizer que a soma daquelas frações que estavam ali simplesmente querem dizer que Deus deseja de nós completamente tudo. Alma, coração, mente. Deus deseja completamente de nós tudo. Agora veja o comum denominador disso. O comum denominador é todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Deus deseja a completude. Deseja tudo completamente. Isso é o que Deus deseja. Deus não quer um copo cheio pela metade. Deus não quer uma parte da nossa vida, uma parte do nosso coração. Deus não quer a nossa adoração pela metade. Deus não quer a nossa adoração ser de maneira mesquinha ou fracionada. Deus deseja que nós nos entreguemos a Ele completamente. Deus deseja de nós então tudo. E o que tudo representa? Tudo representa intensidade. Porque Deus não quer crentes que apenas molhem os pés no rio do Espírito Santo. Ele não quer que nós cheguemos até os joelhos, como já foi lido aqui nessa noite. Ele não quer que a água do Espírito chegue apenas até os nossos lombos, até as nossas costas. Deus deseja que nós nos entreguemos a Ele completamente. O comum denominador desse versículo é o todo. O que Deus deseja? Deus deseja absolutamente tudo. Intensidade. Deus quer profundidade. Ele não quer que nós vivamos uma vida rasa na sua presença. Entenda, é muito provável que nós sejamos convidados pelo nosso próprio entendimento, pelo nosso próprio coração, pela nossa própria vida, a querer viver diante de Deus, a querer viver uma vida cristã, a querer viver a nossa caminhada com Cristo, seguir os passos do Senhor de maneira medíocre muitas vezes, de entregar a Deus a metade do nosso coração, de entregar a Deus a metade do nosso entendimento, de entregar a Deus a metade da nossa alma, da nossa vida. Nós seremos convidados frequentemente a entregar a Deus coisas pela metade. Mas a verdade é que Deus deseja de nós intensidade e Deus deseja profundidade. E dizer que Deus deseja de nós profundidade e intensidade é dizer que isso envolve em nós, em nosso comportamento cristão, pensamento. Isto é, a nossa mente deve estar envolvida num processo de entrega constante ao nosso Deus. Nós devemos estar frequentemente pensando. O nosso intelecto ele tem que trabalhar nesse sentido. Nós devemos gastar tempo pensando na presença de Deus, desejando a presença de Deus. Nós devemos passar tempo dizendo: como eu gostaria agora de estar num culto, como eu gostaria de ser tocado pela presença de Deus. Isso deve ser parte dos nossos pensamentos. A nossa mente deve estar envolvida nesse processo.
Lembra o que o salmista dizia? No Salmo ele dizia: assim como a corça anseia pelas correntezas das águas, assim anseia a minha alma por Deus. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Na sua mente havia um pensamento, o pensamento era: eu quero estar na presença de Deus, eu quero estar no rio do Espírito. A sua mente estava envolvida nesse processo. Havia pensamento, havia raciocínio. Ele estava constantemente desejando essa devoção, esse anseio da nossa alma. Você já se pegou desejando estar na presença de Deus? Você já se pegou desejando a glória de Deus? Já esteve em algum momento, mesmo que só, ou acompanhado, ou indo para a escola, ou no trabalho, ou na rua, ou fazendo o que você estivesse fazendo, ou deitado nas redes sociais, qualquer coisa, mas pensando na glória de Deus, nesse anseio de estar na presença de Deus? E isso que o Senhor diz quando Ele diz que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, o nosso entendimento e a nossa alma. É o anseio da nossa alma, é ter fome e é ter sede de Deus. É saber que esse culto aqui acabará, mas Deus não acaba aqui. Amanhã nós vamos querer mais e nós temos que desejar mais. Nós temos que ir dormir desejando a glória de Deus. Temos que acordar desejando a glória de Deus. A nossa mente deve estar envolvida nesse processo, nesse anseio. A expressão da nossa alma tem que ser fome de Deus. Isso é uma vida intensa. É quando você tem fome da presença de Deus. Eu sei que talvez para adolescente falar de fome é algo muito peculiar, né? Porque acorda com fome, almoça e já quer almoçar de novo. E sente fome constantemente. Parece que tem uma fera indomável dentro nosso que o que cai ali desmancha em segundos. E já queremos comer mais e mais e mais. A fome é esse desejo de sempre estar nos alimentando e nos saciando. O desejo e o anseio da alma por Deus, pela presença de Deus, tem que ser isso. A nossa alma tem que desejar. O nosso coração tem que ter esse anseio, essa vontade dentro nosso, essa devoção de dizer: eu quero estar na presença de Deus. Foi aquilo que eu senti quando vi aqueles jovens todos ajoelhados chorando e dizendo: eu quero também isso. Eu quero experimentar dessa mesma fonte que eles estão bebendo. Eu quero experimentar disso. Era o anseio da minha alma que estava nascendo. Era uma fome que estava começando naquele momento. Era uma sede por algo que eu ainda não conhecia, mas que já estava nascendo dentro de mim. Amar a Deus com intensidade envolve raciocínio, pensamento, desejo constante pela presença de Deus. Nós temos que nos pegar pensando na presença de Deus. Mas não envolve apenas pensamento. Não envolve apenas desejo. Não é apenas como o salmista dizia: assim como a corça anseia pelas correntezas das águas, assim a minha alma deseja por Deus. Envolve também ação. Envolve também a expressão da nossa vida. Nós temos que querer, mas nós também temos que buscar. Nós temos que querer, pode haver o anseio, o desejo no nosso coração, mas nós temos que tentar fazer por onde de encontrar a presença de Deus. De estar de fato na presença de Deus. Não é apenas um raciocínio mental, não é apenas o anseio do nosso coração, tem que ser a busca constante do nosso ser inteiro. Nós temos que nos debruçar em buscar mais e mais e mais de Deus. Veja como Deus é maravilhoso, porque o salmista vai dizer que Deus está em todo lugar. Amém? Deus está em todo lugar de fato. O salmista diz para o Senhor: Senhor, para onde mirei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir nos céus, lá tu estás. Se eu descer no mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu for para qualquer lugar que eu for, lá está a tua presença. Deus está em todo lugar. Mas eu lhe pergunto: é todo mundo que consegue achar Deus? Não, sabe por quê? Porque Deus está em todo lugar, mas Ele se esconde propositalmente para que você e eu possamos buscá-lo todos os dias da nossa vida. Deus está em todo lugar. Em qualquer lugar aqui Deus pode ser achado. Você sai dessas portas para fora, nessa cidade, nesse mundo. Se alguém for para Marte nesse momento, pegar o foguete lá de Elon Musk e for para não sei onde, nessa galáxia, e lá procurar Deus, lá ele vai achar Deus.
porque Deus está em todo lugar, mas Deus se esconde propositalmente para que seus filhos lhe busquem e lhe procurem. Então não é apenas o anseio da alma, é a busca constante do nosso ser. Nossa vida deve estar empenhada, deve estar disposta em buscar a Deus constantemente. Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com toda a nossa alma é estar disposto a ir além. É a tentar todo dia ir um pouco mais para buscar do Senhor. É saber que todo dia Deus quer se revelar um pouco mais para cada um de nós. Deus de fato está em todo lugar. E hoje você pode conhecer mais de Deus, mas hoje também você pode fechar o seu coração e deixar de conhecer Deus. Mas se você desejar hoje, nessa noite, dizer: Senhor, eu quero conhecer mais de Ti, eu quero me aprofundar mais no meu relacionamento contigo, hoje mesmo você pode fazer isso, mas você tem que desejar ir um pouco além. É o desejo da alma de ir um pouco além. Essa intensidade de dizer: eu não quero apenas isso, eu quero hoje um pouco mais do Senhor. Veja como parece ilógico quando você vai ler os evangelhos, você vê o ministério de Jesus e as pessoas se aproximavam de Jesus. E você vai ver, e nós temos relatados tantos milagres que Jesus fez. Chegava um cego, Jesus curava ou não. Chegava um paralítico, Jesus colocava em pé. Ia passando um cadáver ali num sepulcro, estava ali, Jesus ressuscitava, sim ou não? Chegava uma mulher com uma doença, Jesus curava. Jesus entrava na sinagoga, curava alguém. Todo mundo Jesus curava. Mas o que Jesus dizia depois de fazer o milagre? Vai embora, a tua fé te salvou. Quando alguém chegava para Jesus e dizia: eu quero um milagre, eu quero que o Senhor me cure, eu quero receber a visão, eu quero ouvir novamente, eu quero me colocar de pé e andar, Jesus fazia o milagre e dizia: vai embora, vai em paz, a tua fé te salvou. Mas veja como Jesus muda o discurso. Quando alguém dizia: Senhor, eu quero te seguir, ele dizia: você quer me seguir mesmo? Tem certeza? Porque veja, as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está dizendo: você quer ser meu discípulo? Você vai ter que ir um pouco além. Alguém chegava para ele dizendo: Senhor, veja, eu quero te seguir, eu quero andar contigo dia após dia, eu quero ir para onde você vai, eu quero ser o teu discípulo. E esse é o preço do discipulado. Você quer ser o meu discípulo? Tudo bem, mas veja: ah, Senhor, mas eu quero primeiro enterrar os meus pais. Não, deixe que os mortos enterrem seus mortos, você vem e me siga. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você quer ser meu discípulo, você tem que ir um pouco além. Alguém chegava dizendo: Senhor, eu quero ser teu discípulo, quero ser meu discípulo mesmo, então vamos, me siga agora. Ele dizia: não, Senhor, mas deixe de despedir os meus pais. Não, quem amar pai, mãe, filhos ou irmão mais do que mim não pode ser o meu discípulo. Quem quer ser um discípulo do Senhor tem que amá-lo profundamente, e amá-lo profundamente é estar disposto a ir sempre um pouco além. É sair, como foi dito aqui nessa noite, sair da nossa zona de conforto e dizer: Senhor, eu quero te conhecer um pouco mais. E talvez você deva pagar o preço um pouco mais, talvez você deva orar e buscar mais ao Senhor. É um risco, às vezes, sair do porto seguro e ir para o meio do mar. E há uma frase muito bonita de um homem chamado William Shedd que diz assim: o navio está seguro no porto. Sim ou não? Mas os navios não foram feitos para ficarem no porto. Assim como o Filho de Deus, ele pode estar seguro na sua zona de conforto. E você pode estar muito tranquilo, entregando a metade apenas para Deus. E dando a metade do seu coração e dando a metade da sua vida. Mas você não foi feito para isso. Você foi feito para viver completamente para a glória, para os desígnios e para o poder e a unção de Deus sobre a sua vida. A intensidade é o que nos leva a maiores e melhores experiências com Deus. Eu não vou ser hipócrita. Eu não vou ser hipócrita em não lhe dizer isso. Você poderá sim viver toda a sua vida a partir da adolescência até a sua velhice. Você poderá viver entregando a metade do seu coração a Deus, entregando a metade do seu pensamento, entregando a metade da sua alma, da sua vida ao Senhor. Você poderá viver entregando apenas metade dos seus sonhos a Ele. Você poderá viver uma vida medíocre cristã a sua vida toda.
Mas de fato, somente aqueles que têm experiências verdadeiras e reais são aqueles que se entregam a uma vida intensa e completa diante do Senhor. Porque somente aquele que se entrega e se rende completamente vai conhecer de fato ao Senhor Jesus. E essa é a tarefa mais importante que nós temos na nossa vida. Nós temos tantas tarefas, os adolescentes especialmente estão descobrindo tantas obrigações, né? Há uns dias atrás estávamos ali brincando com um carrinho, né? Empurrando de um lado para o outro. Dias depois já adquirimos obrigações e já tem que deixar a Barbie de lado e de vez em quando vai lá, brinca um pouquinho, mas já tem que voltar a fazer a tarefa. E nós vamos descobrindo obrigações. Mas há uma tarefa essencial e primordial na sua vida, que é buscar conhecer a cada dia mais ao Senhor Jesus. Essa será a tarefa mais importante, a que lhe custará mais tempo, a que lhe dará mais prazer e a que lhe dará mais experiências profundas e intensas. Conhecer Jesus e a sua grandeza. Sabe, porque Jesus disse para aqueles homens que estavam perguntando a respeito do grande mandamento: Senhor, como é que nós vamos sintetizar ali? Ele vai dizer: amem ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Sabe por que ele estava dizendo isso? Porque Deus deseja que nós tenhamos essa vida intensa, essa vida profunda de adoração na sua presença. Deus deseja em primeiro lugar. Não é apenas o desejo nosso, é o desejo de Deus. Deus deseja se revelar a cada um de vocês. Deus deseja se encontrar com cada um de vocês profundamente. Ele deseja receber de cada um de vocês adoração verdadeira e real. Não foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana? A hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque tais adoradores Deus está fazendo o quê? Deus está buscando. Deus também deseja esse relacionamento intenso com cada um de nós. Não pense que Deus quer a metade do seu coração, que Deus quer a metade da sua vida. Deus deseja nos levar a lugares mais profundos. Um dia, Simão Pedro, uma das passagens mais especiais para mim que há na Bíblia, é quando Pedro está ali de manhã, resmungando com a vida, lavando as suas redes. Você vai lembrar, Lucas capítulo 5, ele estava lá lavando as suas redes, resmungando com a vida. Jesus chega para ele e diz: Pedro, posso usar a sua barca aqui para falar um pouquinho? Pode, Senhor, vá. O Senhor vai e começa a ensinar as multidões. Depois que termina de falar com as multidões, diz: Pedro, agora o assunto é com você. Ele diz: leve a sua embarcação mais profundo, leve mais para o meio do mar. E Pedro então leva a sua embarcação mais para o fundo do mar. E quando ele joga a sua rede na ordem do Senhor, quando o Senhor dá o comando, ele joga a rede. Você vai lembrar que ele começa a puxar e aquela rede vem cheia de peixes. E Pedro descobre que todo pescador sabia que na beira do mar não há peixes, que os peixes estão num lugar profundo, que o Senhor quis levar Pedro naquele dia para um lugar mais profundo, como ele mesmo diz com as suas palavras: Pedro, vamos para um lugar mais profundo. É isso que o Senhor deseja de nós, nos levar a lugares mais profundos, a busca mais intensa, a experiências maiores, porque apenas molhar os pés na beira do mar, não conheceremos grandemente ao Senhor, não saberemos quem é Ele enquanto estivermos na beira do mar. Pedro somente conheceu o poder de Deus, somente conseguiu andar por sobre as águas quando ele já estava no meio de uma tempestade. Ele teve esse conhecimento, ele teve essa experiência tremenda que poderia contar por todos os séculos, poderia colocar no seu currículo, dizendo: eu andei por sobre as águas no meio do mar. O Senhor deseja nos levar a lugares mais profundos. Pastor, mas eu tenho apenas 13, 14, 15 anos. Não importa, o Senhor deseja lhe dar experiências mais profundas. Ele não quer apenas esse momento aqui. Ele não quer apenas a emoção de um momento. Ele não quer essa euforia momentânea. Ele quer lhe dar experiências profundas, que você possa dizer como Jó disse: ah, Senhor, os meus ouvidos te ouviam, eu ouvia falar o teu nome, mas agora os meus olhos te veem. Conhecimento profundo, verdadeiro e real do Senhor. É como aquela multidão, lembra? Quando o Senhor multiplica os pães e os peixes, bando de morto de fome comeu os pães, encheu a barriga.
E depois que o Senhor começou a falar sobre o pão que vinha do céu, ele disse: não, esse pão não enche barriga não. Nós não queremos esse pão, nós queremos o pão, o maná, esse que o Senhor multiplicou. É esse pão que nós queremos. Eles queriam apenas o pão que o Senhor tinha multiplicado, feito de trigo. Eles queriam os peixes, e o Senhor queria falar para eles do pão verdadeiro que descia do céu, que quando o homem come nunca mais torna a ter fome. Eles queriam um pãozinho da terra, e Jesus tinha uma experiência maior. Ele queria revelar o pão da vida, ele queria revelar o maior alimento que o homem poderá experimentar em toda a sua vida. As multidões queriam pão, Jesus queria mostrar que ele era o pão da vida, que havia uma fome ainda mais intensa no seu interior, e ele vinha para saciar. Lembra quando aquele homem chamado Zaqueu subiu numa árvore, baixinho, coitadinho, não conseguia ver Jesus, subiu numa árvore e ele começou a cantar: entra na minha casa, entra na minha vida. Não, ele não começou a cantar isso não. Ele viu Jesus, ele apenas tinha uma curiosidade, ele viu Jesus, ele queria apenas ver Jesus passar. Só que Jesus não queria apenas que ele visse com os seus olhos. Jesus disse: Zaqueu, eu não quero apenas ter contato visual, eu quero entrar na sua casa. Zaqueu queria uma coisa, Jesus queria um relacionamento mais profundo. Zaqueu queria apenas ver. Jesus queria que ele experimentasse. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o coração de Zaqueu foi tocado até o ponto que ele disse: Senhor, se eu defraudei alguém, eu devolvo quadruplicado, a metade do que eu tenho eu dou aos pobres, porque hoje veio a salvação para essa casa. Jesus deseja experiências profundas e intensas. Saulo estava indo perseguir os cristãos, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de amargura no seu coração. Estava com a sua espada afiada, indo rumo a Damasco. Mas chegando próximo a Damasco, ele cai, ele vê uma luz. E Jesus vai dizer para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu vou te mostrar quanto é necessário padecer por causa do meu nome. E ali Saulo se transforma em Paulo, porque ele conhece profundamente o Jesus que ele estava perseguindo. Entenda, você poderá viver a sua vida toda como esses homens, sem conhecer profundamente a Deus. Mas você poderá também conhecer Cristo como Pedro conheceu no meio do mar. Conhecer Jesus como Zaqueu conheceu dentro da sua casa. Você poderá conhecer Jesus como Saulo, como Paulo conheceu. Eu sempre fiquei pensando nas minhas paranoias sobre a Bíblia. Já pensou quando Zaqueu passou novamente por aquela árvore? Já pensou como deve ter sido marcado o coração de Zaqueu naquela árvore? Ele passar por ali depois, eita, foi aí, foi naquele lugar. Foi nesse lugar que ele falou comigo e disse: Zaqueu, eu não quero apenas você numa árvore, eu quero entrar na sua casa. Já pensou Pedro quando depois voltou a pescar no mesmo mar, uma e outra vez? Quando ele ia passando no exato lugar em que o seu barco estava afundando, cheio de peixes, dizendo: foi aqui que ele deu a ordem. Foi nesse lugar que eu conheci verdadeiramente e profundamente o Cristo que eu estava seguindo. Agora imagine Paulo agora pregando o Evangelho, indo novamente rumo a Damasco e passando no exato lugar onde ele caiu prostrado, onde seus olhos ficaram cegados, dizendo: foi aqui, foi nesse lugar, é aqui que ele se revelou a mim, foi aqui que eu conheci profundamente, foi nesse lugar que eu comecei a amar ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha mente, de toda a minha alma. Aquilo os marcou para sempre. Isso os marcou para sempre. Aquele lugar os marcou, aquela experiência os marcou para sempre. E a partir dali nunca mais houve volta atrás para nenhum deles. Conhecer ao Senhor profundamente é o Espírito Santo marcar a nossa alma. Essa experiência tão profunda em que nós olhamos e dizemos: não há como mais voltar atrás, não há mais como retornar, porque agora há uma intensidade no nosso relacionamento para com Deus. Eu lembro até hoje, quando com 15 anos eu estava com as minhas duas mãos estendidas na nossa igreja lá, um templo de madeira, pequenininho. Mas eu lembro ainda quem estava pregando a palavra, e eu levantei as minhas mãos e eu orava dizendo: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, eu quero ser batizado. E eu estava orando a Deus, pedindo aquilo tão profundamente ao Senhor, que eu não tinha percebido que de repente as minhas palavras começaram a mudar, e eu já não mais estava falando palavras
palavras normais que eu estava acostumado começaram a fluir da minha boca, palavras novas que eu não conhecia. O Espírito Santo foi enchendo o meu coração, me batizou naquele momento, e quando eu abri os olhos, foi um vendaval de água que caiu dos meus olhos, e eu não tinha percebido. Naquele momento, eu percebi que não tinha mais como voltar atrás. É uma experiência tão grande, é uma experiência tão profunda. Foi ali que eu entreguei completamente o meu coração e disse: a partir de hoje, todo o meu coração, toda a minha vida, toda a minha alma, todo o meu entendimento, os meus pensamentos serão voltados para Deus. É intensidade de vida. Ali o Senhor marcou, carimbou a minha alma, me selou, me tatuou para sempre. Cativou o meu coração completamente. E eu rendi a Ele tudo. Porque eu entendi naquele momento que nada mais importava a não ser a presença de Deus em minha vida. Sabe o que é viver uma vida intensa? É quando você entende que nada mais importa. Quem já mergulhou numa piscina? Quando você mergulha, não há outra coisa que seu corpo peça. Seu corpo só quer saber de uma coisa: só quer saber de respirar. Você pode nadar muito bem, poderá ter treinamento, mas o seu corpo só vai querer oxigênio. Só vai querer que entre ar pelos seus pulmões e que esse oxigênio se estenda pelo seu corpo através do sangue e todo o seu corpo seja oxigenado. É o que o seu corpo quer: ar, quer respirar. Sabe o que é viver uma vida intensa de oração? É como você estar mergulhado num lugar e não querer outra coisa a não ser respirar. É não querer outra coisa a não ser a presença de Deus. É não pensar em outra coisa a não ser a glória de Deus. É estar mergulhado numa vida em que tudo lhe leva aos pés de Cristo, em que tudo lhe leva a conhecer e a aprender a cada dia mais um pouco sobre Ele. Isso é viver intensamente. É o que seu corpo pede, é o que sua alma geme, é o que seu coração bate a cada momento por isso. São as pulsações da sua vida. A glória de Deus, a presença de Deus, a presença de Cristo, a glória de Deus em minha vida. É o gemido da alma, é o latido do seu coração. É render a Deus completamente tudo, tudo na sua presença. Render a Ele tudo. Feche seus olhos nesse momento. Essa soma das frações que nós fizemos, que matematicamente pode ser difícil para alguns, mas que quando nós levamos para a nossa vida espiritual é o que nós devemos fazer a cada dia. Nós devemos resolver essa equação todos os dias da nossa vida e a cada momento. E quanto antes você resolver essa soma de frações, quanto antes você resolver essa questão, que não é matemática, que é uma questão da vida, que é uma questão espiritual de vida ou morte, quanto antes você resolver, mais prontamente você vai entender que nada mais importa a não ser a presença de Deus. É como estar mergulhado e dizer: eu quero respirar, porque não aguento, o meu corpo pede, o meu corpo necessita, minha alma deseja a glória e a presença de Deus. O meu entendimento, os meus pensamentos me levam constantemente a querer mais e mais e mais e mais beber dessa fonte. Eu quero conhecer mais e mais desse Cristo, mais ainda desse Senhor. Eu quero conhecer a glória desse Deus, mais ainda do que nunca. Eu quero que a minha alma seja marcada, tal ponto que eu diga: não há mais como voltar atrás, porque todo o meu ser está envolvido numa busca, uma busca intensa, profunda, numa adoração constante ao meu Deus, a esse Senhor que morreu por mim na cruz do Calvário, a esse Deus que quer se revelar a mim, que quer mostrar o seu poder e a sua glória
sobre a minha vida. Eu gostaria de fazer um convite ainda a você nessa noite. O convite é o seguinte: talvez você tenha andado com Cristo, talvez você tenha começado a sua vida cristã e tenha começado a conhecer sobre Jesus, mas hoje, ao participar desse momento, desse congresso, desse culto ao Senhor, dessa festa que nós fizemos ao nosso Deus, e após ouvir a palavra, você talvez diga: ah, sim, Senhor, eu quero conhecer mais de Ti, eu quero ir um pouco mais profundo. Até o momento, Senhor, eu só molhei os meus pés nesse rio, mas eu quero mais profundo. Eu quero nadar, Senhor. Eu quero ir um pouco mais, adentrar mais na Tua presença. Eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero que o Senhor me leve mais profundo. Eu quero ter experiências contigo. Eu quero Te conhecer a cada dia. Eu quero Te conhecer na caminhada cristã. Eu quero experiências contigo, Senhor, para que meu coração e a minha vida sejam Tuas. Se você deseja mais de Cristo nessa noite, se você deseja mais do Senhor, eu vou pedir para que onde você está, você possa ficar de pé nesse momento. Se você deseja mais dessa glória de Deus, mais se sua alma tem sede de Deus, se seu coração tem desejo intenso pela presença de Cristo, fique de pé nesse momento. Seu coração deseja mais do Senhor, a sua alma deseja mais dEle. Você deseja mais do Senhor. Você deseja mergulhar, nadar nesse rio, que não é um rio, é um oceano vasto, um profundo mar que não tem limite, que não tem fim. Isso é a glória e a presença de Deus. Nós não nos contentamos com molhar os pés, sabendo que o nosso Deus é imenso, é profundo, é intenso. Pai, eu quero orar nesse momento, Pai, por aqueles que nessa hora desejam mais de Ti, desejam Te conhecer mais profundamente. Que Teu Espírito Santo se revele a cada um deles, que a Tua glória e o Teu poder sejam manifestos, a tal ponto, Senhor, que todo o seu ser se veja envolvido nessa tarefa diária de entregar a Ti corpo, alma, espírito, forças, coração, entendimento, pensamento, razão, ó Deus. Que tudo esteja envolvido nessa tarefa de Te buscar diariamente. Que haja uma vida intensa, Senhor, de adoração e de oração na Tua glória e na Tua presença, ó Deus. Eu Te peço por cada adolescente que aqui está, aqueles que estão começando a Te conhecer agora. Senhor, revela-te a cada um deles. Cativa o seu coração, como o Senhor um dia fez comigo. Cativa a sua alma, os seus pensamentos, ó Deus. Marca as suas vidas de uma vez e para sempre, a tal ponto, Senhor, que eles Te amem e Te adorem intensamente, e que haja uma busca constante pela Tua glória e pela Tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus.